Olá, estudantes da mediação tecnológica, tudo bem com vocês? Tudo bem, professores? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Contigo tá bem, Alessandra? Exatamente, estamos aqui preparados. E lembro que nós comentamos na última aula que nós iríamos iniciar o quê? Vamos ver quem vai lembrar aí na sala. Falamos que agora vai iniciar uma nova jornada, que é a nossa literatura. Então, prepare o seu caderno, organize, coloca aí, ó, literatura. Vamos começar a viajar, vamos começar a nos permitir falar sobre toda uma cronologia. Tá bom? Então, se preparem e vamos lá. Então, vamos. Então, nós temos aqui, né, das vantagens de ser bobo. Um texto que vocês vão acompanhar. Esse texto é de Clarice Lispector, certinho? Então, o bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar sentada quase sem se mexer por 2 horas. Se perguntando por que não faz alguma coisa, responde: estou fazendo, eu estou pensando. O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontrai diante dos bobos e estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. Então, Olha a aí. descoberta do mundo de Clarice Lispector. E aqui nós temos o Alto da Barca do Inferno, o Parvo, de Gil Vicente, que vocês também já ouviram falar. Vai buscando aí. Joane o Parvo e diz ao Arraiz do Inferno, ou da Questa: Quem é? eu sou. Está na viarra nossa? De quem? Dos tolos? Vossa. Entra. De Dia que que morrestes? morrestes? De quê? Samicas de caganeira. Ou lá, não tome o zambuco. Entra, tolaço, eunuco, que se nos vá a maré. Aguardai, aguardai, olá. E onde havemos nós de ir ter? A porto de Lúcifer. Então aqui vocês estão achando estranho, né? É exatamente esse português arcaico, tá bom? Então vocês sabem que a nossa língua portuguesa está em constante evolução. Então esse aqui é lá do português arcaico. Agora o nosso em tom de conversa. A escritora Clarice Lispector, em uma de suas crônicas, também tratou da figura do bobo. Algumas características gerais dessa personagem lembram o Parvo Joane, o bobo que alcança o paraíso no alto da barca do inferno de Gil Vicente. Lembra lá do primeiro ano, quando foi trabalhado, Alto da Barca do Inferno? Entre os benefícios de ser bobo, que integram a visão de Clarice Lispector, o que o texto mais destaca? Então, este momento aqui, vocês, com os professores, né? Vocês vão fazer aí esse debate. O que destaca? Pode dar uma pausa aqui na aula e vai fazendo esse diálogo, essa conversa para saber o pensamento, a ideia que cada um trouxe. Certinho? Vamos conhecer um pouquinho a autora Clarice Lispector. Olha lá, Clarice Lispector faz parte da terceira geração modernista. Aqui vocês podem também marcar, porque nós vamos falar futuramente sobre ela, tá? Ou pós-modernismo. Suas obras apresentam fluxo de consciência, fragmentação e metalinguagem, características que podem ser observadas em A Hora da Estrela, um de seus livros mais conhecidos. Então, Clarice, ela nos traz muitas reflexões, principalmente da nossa vivência. O que é que nós passamos? Às vezes, olha, vejam que o primeiro texto colocado, com certeza, vocês aí na sala lembraram de uma situação, essa questão de ser bobo, não ser, se faz, não se faz, entendeu? Então, Clarice tem essa característica pra gente. Vamos refletir sobre o que acontece no nosso dia a dia.
a nossa árvore do conhecimento com a temática da aula, né? A herança lusitana, os primórdios da literatura na nossa língua. O que isso quer dizer, né? Que na literatura brasileira, né, a literatura portuguesa, ela contribuiu bastante, exatamente, foi mais de 3 séculos contribuindo com a nossa língua. A partir do romantismo, aí que começaram a fazer as novas mudanças, tá certo? Para ter assim, propriedade de criar o seu estilo literário. Então, nós temos aqui o seguinte: o processo de colonização do Brasil se inicia no século XVI, né? Em pleno renascimento europeu. O que mais? Aqui na primeira metade do século XIX, que um sistema literário se consolida definitivamente no Brasil, ainda, pessoal, em busca de uma identidade, tá? A literatura de Portugal está ligada não só às origens das letras brasileiras, como também à influência exercida sobre os nossos escritores ao longo da história. Olha aqui para vocês essa obra de arte, essa pintura aqui, né, que vai trabalhar o quê? Os temas religiosos e humanos. Se você for analisar, lembra o que esta imagem? Veja aí de pertinho. No geral, e vão lembrando, sempre remetendo, né? Meu Deus do céu, essa questão da religiosidade, humanismo. O que nós temos ao centro e quais as suas ramificações? Exato. Então, nessa tela, ao centro, observam-se Jesus e a inscrição em latim. Olha o centro. Ó, parece a íris do olho, né? Aí tá dizendo assim, tá em latim, mas ó, cuidado, cuidado, Deus vê. E ao redor estão representadas as cenas cotidianas, né? Os sete pecados capitais. Aí você lembra a avareza, a soberba, a gula, a ira, a inveja, a preguiça e a luxúria. Só temas, a gente vai observando, né? Soberba, gula, ira. Vamos lá. Aqui nós temos fez-mar. Vamos acompanhar a leitura? Senhora, o meu penar, demora não, demora não. Vai ver o acaso entregou alguém para lhe dizer o que qualquer dirá. Parece que o amor chegou aí, parece que o amor chegou aí. Eu não estava lá, mas eu vi, eu não estava lá, mas eu vi. Clareira no tempo, cadeia das horas, eu mereço no vento o passo de agora e o próximo instante eu sei, é quase lá, peço não saber até você voltar. Ah. Então aqui nós temos, né, a letra de uma canção, né, interpretado por Los Hermanos, vamos dizer assim, né? Los Hermanos. Aí você vai pensando assim, gente, olha só aqui uma das provas, né, que houve essa herança lá de Portugal, na escrita, na cantiga, quando tem essa repetição, Senhor, o meu penar, não demora não, não demora não. Vai lembrar o quê? Lá das cantigas do trovadorismo, as cantigas de amor, as cantigas de maldizer, cantigas de maldizer. Então, aqui, ó, e essa letra da canção é do século XX. Estão entendendo, amadinho? Vamos lá. É uma cronologia. E aí, falar em poesia lírica, o que você vai lembrar? Vamos lá aí na sala, quem lembra? Falamos em poesia lírica. Poesia lírica, ela vai trazer o quê? Vai falar do amor? Vai. Então, esse amor em 3 campos, tá bom? Em língua portuguesa, o tema lírico amoroso foi documentado pela primeira vez na poesia em 1189. Naquela época que ficou conhecida como a Ribeirinha, cantiga de Paio Soares Taveiroz. Então, aqui nós temos trovadorismo. Qual o período, né? Do século XII ao século XIV, né? Desenvolveu-se em Portugal uma poesia lírico-amorosa e outra satírica. A satírica é aquela que vai criticar, que não eram recitadas, mas o quê?
cantada, que era o domínio da oralidade. Não tinha os escritos. Que prazer havedes, Senhor, de me fazerdes mal por bem, que vos quer, e porém peço eu tanto a nosso Senhor, que vos mudesse coração, que me havedes tão sem razão, prazer havedes do meu mal, pero vos amo mais que a mim. E porém peço a Deus assim, que sabe quanto é o meu mal, que vos mudesse coração, que me havedes tão sem razão. Muito vos praz do mal que hei, lume daquestes olhos meus, e por isto peço a Deus, que saiba coita que eu hei, que vos mudesse coração, que me havedes tão sem razão, e se vou mudar em tom, posso eu viver, se não, não. Então, aqui uma cantiga do Dom Diniz e aqui uma imagem, né? Para relembrar um pouquinho dos trovadoreiros. Uma busca que nós já vimos. Então, a cantiga de Dom Diniz apresenta, pessoal, algumas características típicas das cantigas de amor, tá certo? Gênero cultivado em ambientes cultos e refinados da corte feudal europeia. Vocês lembram que nós falamos para vocês quais pessoas tinham acesso? Né? Olha, ambientes cultos. Aí você vai buscando quem tinha acesso a essa performance. Um trovador confessa seu amor, sofre exageradamente a coita de amor pelo fato de a dama, que é a senhora, rejeitar e pede a Deus que o auxilie. Vamos seguindo. Ai, eu, coitada, como vive em gran cuidado por meu amigo, que hei alongado. Muito me tarda o meu amigo na guarda. Ai, eu, coitada, como vive em grande desejo por meu amigo, que tarde não vejo. Muito me tarda o meu amigo na guarda. Aí você vê, percebe aqui, né, essa questão desse amor que às vezes é proibido, a diferença, vamos dizer assim, ó, guarda, que muito me tarda, às vezes ele vai o quê? Na alguma batalha, fica distante da sua amada, aí você vai relembrando, né? Quem que escrevia as cantigas? Quem eram as cantigas de amigo? Esse amigo, será que era amigo de verdade? Qual era a intenção desse amigo? Se esse amor era correspondido? Ou não. Então o alongado vem aqui como algo muito distante e aguarda o serviço militar. Certo? E vamos seguindo. Embora as cantigas tenham sido escritas por autores do sexo masculino, é um eu lírico feminino que faz suas confissões amorosas, tá? Então o eu lírico é a voz que fala durante a sua leitura. A mulher em geral reclama a falta do amado, que é o amigo, que abandonou ou está em serviço militar, combatendo os mouros invasores de Portugal. Aí, ó, vamos pesquisar aí essa questão dos mouros, né, na história. Agora nós temos aqui uma outra canção de Carina Buff, Amor Brando. Eu já sinto o calor de amor, quando você chega aqui. Eu já sinto um calor de amor, quando você chega aqui. Tava tudo tão facinho, no rasinho. Eu sei me dar conta sim. Agora eu sinto um calor de amor quando você chega aqui. Eu te peço que se aproxime de mim um pouco, mas não tanto, a ponto de eu sentir sua falta quando você for embora. As marcas da produção poética do trovadorismo permanecem em nossa cultura. Então a essência ela permanece. O que vai modificando aí durante a leitura? Você percebeu? Então a gente precisa fazer essa mudança, mas a essência ela permanece poeticamente falando, né? Herança, né? Exatamente. Lusitana. Agora nós temos aqui o seguinte, as cantigas de escárnio e maldizer. Eram satíricas e objetivaram fazer críticas sociais ou mesmo que pessoais. Então aqui, muitos populares pelo humor,
por vezes grosseiro no caso da cantiga de maldizer e vulgar, né? Ou indireto e sutil no caso das cantigas de escárnio. Elas eram bastante apreciadas. Aí isso não é muito diferente no dia a dia. É quando você coloca aquelas mensagens diretas no seu story, no seu status. Aí quando você não tá nem aí com nada, cita logo o nome. Ou senão a pessoa lá do outro lado vai saber. Essa daqui? Olha aí, gente. Isso é... Vamos parar aqui. O que vocês acham? Estamos falando da literatura. E aí perceba que a literatura ela vem muito carregada com textos. Isso é natural, tá bom? Mas chegamos num ponto ali, as cantigas de escárnio. Como que isso funciona hoje? Se naquela época você mandava o seu recado, não citava, não é assim? Às vezes até, vou logo falar direto. E hoje, como que isso acontece falando aí com a literatura? Isso acontece? Essas cantigas de escárnio? Eu quero mandar um recado lá, não sei para quem. Peraí, eu vou aqui usar a minha rede social. Isso acontece ou não? O que vocês acham? Também é outra forma de trazer a literatura e nós abrirmos uma conversa. Morreu lá, ficou lá ou perdura? Vem trazendo essa herança. Acontece quando falo da divisão, amigo disso, amigo daquilo, o eu lírico que fala, eu estou contra, vou me posicionar. E aí? É uma reflexão também, provando que a literatura é essencial, né? E acontece no nosso dia a dia. Vou mandar aqui uma mensagem que vai certinho. Pum! Vai ou não vai, né? Vai. Então vamos continuando aqui agora. Vamos lá. Falando da poesia palaciana, humanismo. Vossa grande crueldade. Vossa grande crueldade, minha grande desaventura. Vossa pouca piedade com minha grande lealdade. De mistura fizeram minha textura, a qual já tem dentro em mim, jaz tanto nos bofos medida. Me entristece e me faz que me pese com a vida. Cesse vossa crueldade, mude-se minha ventura. Que, pois tende fermosura, tende também piedade. De mistura, não me mate essa tristura. E aí, só você vai perceber, professor, é um pouco diferente, né? Algumas palavras. Porque, amadinho, olha só a evolução que nós temos aí. Desculpa. Aí nós temos aqui dizendo o seguinte, ó, piedade. Mas qual foi a mudança na evolução da escrita da palavra piedade? Né? Só foi a troca do A pelo E. Tristura quer dizer o quê? Tristeza, certo? Aí esse bofe que tá aí, ele faz uso das figuras de linguagem, né? O coração. Ó, cadê os bofes? Não são aquelas partes que ficam interna. Então, aqui no caso aqui, tá falando do coração, tá certo? Que sempre é atingido é o coração magoado. Exatamente. E aí, continuando, a poesia palaciana cultivada no humanismo, ela era produzida por quem? Marca bem aí, quem produzia as poesias eram os nobres, certo? E retratava exatamente os costumes da corte. Era feita para ser lida ou declamada, o que acontecia em saraus realizados nos domínios do palácio. A separação entre a palavra e a música, pessoal, foi a grande inovação dos poemas palacianos, tá? Pois os viram-se obrigados a elaborar mais versos, não poderiam continuar como eles estavam. Eles precisavam inovar, acrescentar. Então o ritmo e a musicalidade antes eram garantidos pela melodia e pelos instrumentos que os acompanhavam ali, fazendo toda uma encenação. Então, humanismo, você vai lembrar da poesia palaciana. E o classicismo, você lembra do quê? A lírica de Camões. O contexto da época, já marca aí no teu caderno, agora começa o classicismo, tá? Então, o contexto da época era o das grandes navegações. Sempre vai estar relacionado às aulas de história. Quando se fala em grandes navegações, o que é que você lembra do que você já viu? As primeiras edições de rimas, obra lírica de Camões, que datam ali entre 1595 a 1598. Embora o poeta tenha conservado alguns traços de inspiração medieval, em sua lírica ele inova na abordagem amorosa e no uso de referências clássicas.
Então aqui um trechinho, né, para você relembrar. Um mover de olhos brando e piedoso, sem ver de que um risco brando e honesto, quase forçado um doce e humilde gesto, de qualquer alegria duvidoso, um despejo quieto e vergonhoso, um repouso gravíssimo e modesto, uma pura bondade manifesto, indício da alma limpo e gracioso, um encolhido ousar, uma brandura, o medo sem ter culpa, um ar sereno, um longo e obediente sofrimento. Esta foi a celeste formosura da minha Cici e o mágico veneno que pôde transformar o meu pensamento. O que te lembra esse aqui, essa escrita, né, de Camões, esse texto? Olha bem a estrutura dele. Tanto que a gente herdou. Vinícius de Moraes ama escrever assim, né? Os seus sonetos. Então aqui, né? Ó, Camões, lá do classicismo, lá do Renascimento. E só para relembrar, pessoal, aqui nós temos um soneto. Quem lembra aí na sala? O que é um soneto? Como é que eu vou identificar, segundo ano, um soneto? Só olhando, sem falar muito, você observa. Ah, tá, soneto. Mas soneto é o quê? Nós temos ali a formação, só para relembrar, de 14 versos. E esses versos estão dispostos em estrofes. E como essas estrofes vêm aparecendo? Temos quartetos e temos tercetos. E o que é um quarteto? Então, olha aí, você vai a cada aula retomando o que você já viu. Tá bom? Ok, vamos falar depois sobre isso. Vamos embora. O poema O Mover de Olhos, brando e piedoso, trata da mulher não particularizada, que representa todas e, ao mesmo tempo, nenhuma especial. Em muitos textos de Camões está presente não exatamente o amor pela mulher, mas pela possibilidade que ela proporciona de despertar esse sentimento absoluto no eu lírico. Trata-se, portanto, de um amor racional, impessoal, ou seja, do amor, ao sentimento amoroso sublime. Agora, mais um pouquinho para vocês, né, de Gil Vicente e o teatro no humanismo. O que você tem aqui, né? Olha só o diálogo entre do fidalgo e o diabo. Porém, aqui terra passais? Pera, o inferno, Senhor. Terra é bem sem sabor? Quê? E também casombais? E passageiras sós para tal habitação? Vejo-vos, eu, em feição, para ir ao nosso cais. Parece aí assim. Em que esperas ter guarida? Que leixo na outra vida que reze sempre por mim? Quem reze sempre por ti? Tu viveste a teu prazer, cuidando a cá guarecer, porque rezam lá por ti. Embarca já, ou embarcai, que a vez de ir a derradeira, mandai meter a cadeira, que assim passou o vosso pai. Então, Gil Vicente seguiu as tradições religiosas e profanas do teatro medieval na criação de seus personagens. Além dos autos religiosos ligados à tradição medieval, Gil Vicente também escreveu farsas, peças que compõem um retrato satírico e crítico da sociedade, englobando os plebeus, o alto e o baixo clero, a nascente burguesia urbana e os fidalgos, como em Faça de Inês Pereira, Quem tem farelos, trilogia das barcas. Publicada aqui em 1572, falando do classicismo português, tá? Mais especificamente os Lusíadas, a obra reúne 10 cantos e 1102 estrofes, diferentemente de narrativas que surgiram de cantos populares anônimos, como a Ilíada e Odisseia, tá bom? Então, os Lusíadas, assim como a Eneida de Virgílio, é uma epopeia artificial, porque foi inventada por um autor, Camões, a partir de uma necessidade histórica. Aí entra a expansão marítima. Então, aqui para vocês um pouquinho de Os Lusíadas. Ô glória de Mandalvan cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama. Ô fraudulento,
gosto que se atiça, com uma aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho e que injustiça, fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigo, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios. Sagaz consumidora conhecida, de fazendas de reino e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nome com quem se o povo nécio engana. Aqui novos desastres desteminas, de levar este reino a esta gente? Que perigos que morte lhe destina, debaixo de algum nome preeminente? Que promessa de reinos de minas, de ouro que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias? Que triunfos? Que palmas? Que vitórias? Então, aqui para vocês, um trechinho, né, do texto de Camões, Os Lusíadas. Conversando um pouquinho com vocês, né, dessa nossa primeira aula, né, da introdução à literatura, para fazer uma revisão, né, porque a herança lusitana. Por que herança lusitana, quando você viu essa temática? O que veio à sua mente, né? Isso. Primeiro já começa com o termo herança. Quando você lê herança, então já é algo que você traz, que nós temos, é algo que você vai buscar, herança lusitana. E fala lusitano. E aí, diante de toda a leitura feita, como é que foi a linguagem? O que você pôde perceber em relação à linguagem? Ai, professora, é uma linguagem muito difícil. E aí, será que isso tem um significado também? Vamos ver. São vocês aí, né? Porque é um novo momento. Então, herança lusitana, iniciei toda uma trajetória, mas e a leitura? Ela foi de fácil compreensão? Você percebe que envolve muito a história? E aí, o que vocês podem contribuir também do lado de vocês? Tanto que vocês vão ver aqui nas nossas aulas de literatura, que sempre a gente vai começar falando da literatura portuguesa. Isso. Tá? Do século XII até o século XVI, não tem literatura brasileira, tá certo? Aí vai, a partir, né, do achamento do Brasil, aí vem aquele período de colonização, tanto que ali a literatura, né, é de informação, que nós teremos aqui somente, né, a carta, que vai marcar a questão da literatura brasileira a partir da carta de quem? Quem fez a carta? Quem descreveu o que encontrou aqui no Brasil? A carta de Caminha. É o documento que se tem, né? Então começa daí, é toda uma história. É que você vai caminhando, você vai fazendo essa ligação. E aí, gente, é diferente das outras aulas porque é necessário que tenham essas leituras. Cada conceito que vem dado para vocês vem com um fragmento, perceberam? Lá de trás, e também nós casamos com a atualidade. Mudam-se as palavras, mas a essência ela é a mesma, ela permanece, ela não morre. Quando você vê uma música atual e você relaciona as características lá de trás, a questão da sátira, do amor, do lirismo todo ali carregado. Então, isso é importante para você compreender esse espaço literário, tá? Lá de trás, eu consigo provar hoje através da musicalidade, de todas as ferramentas colocadas pela nossa leitura. Certinho, então? Então, nós ficamos por aqui, Alessandra. Daqui a pouco a gente retorna para aquele momento de revisão. Tá bom? Tchau. Até lá.